Parte 3. Como convencer as pessoas a pensar como você. 1. Você não pode vencer uma discussão. Logo após o desfecho da Primeira Guerra Mundial, aprendi uma lição preciosa numa noite em Londres. Eu era gerente na época de Sir Ross Smith. Durante a guerra, Sir Ross havia sido o as australiano na Palestina. E logo após a paz ser declarada, ele surpreendeu o mundo voando ao redor da metade dele em 30 dias. Ninguém jamais havia tentado tal façanha. Isso criou uma tremenda sensação. O governo australiano lhe concedeu um prêmio de $50 mil. O rei da Inglaterra o condecorou com o título de Sir, e por um tempo ele era o homem mais comentado na Grã-Bretanha. Eu fui convidado certa noite a um banquete oferecido em honra de Sir Ross, e durante o jantar, o homem sentado ao meu lado contou uma história engraçada ligada à citação: há uma divindade que molda o nosso fim, por mais toscamente que nós o desbravemos. O contador de histórias mencionou que esta citação estava na Bíblia. Ele estava errado. Eu sabia disso. Eu tinha certeza disso. Não tive dúvida alguma. E então, para sentir-me importante e demonstrar a minha superioridade, apresentei-me como um comitê não solicitado e não convidado para corrigi-lo. Ele continuou defendendo o seu ponto de vista. O quê? De Shakespeare? Impossível! Absurdo! Esta citação está na Bíblia. E ele sabia. O contador de histórias estava sentado à minha direita, e Frank Gammond, um velho amigo meu, estava sentado à minha esquerda. O Sr. Gammond havia devotado anos estudando Shakespeare. Então, o contador de histórias e eu concordamos em submeter a pergunta ao Sr. Gammond. O Sr. Gammond ouviu, chutou-me embaixo da mesa e então disse: Dale, você está errado. O cavalheiro está certo. Está na Bíblia. A caminho de casa naquela noite, eu disse ao Sr. Gammond: Frank, você sabia que aquela citação era de Shakespeare? Sim, é claro, ele respondeu. Hamlet, ato 5, cena 2. Mas nós éramos convidados nesta ocasião festiva, meu caro Dale. Por que provar a um homem que ele está errado? Isso vai fazer com que ele goste de você? Por que não deixá-lo livrar a sua cara? Ele não pediu a sua opinião. Ele não a queria. Para que discutir com ele? Sempre evite um ângulo fechado. O homem que disse isso me ensinou uma lição que jamais vou esquecer. Eu não apenas havia deixado o contador de histórias desconfortável, mas havia colocado o meu amigo numa situação embaraçosa. Teria sido muito melhor se eu não tivesse me tornado argumentativo. Foi uma lição tão necessária para mim porque eu havia me tornado um debatedor inveterado. Durante a minha juventude, eu havia discutido com o meu irmão sobre tudo debaixo da Via Láctea. Quando estudei na universidade, eu aprendi lógica e argumentação e me inscrevi em concursos de debates. Falando em Missouri, foi lá que eu nasci. Tiveram que mostrar isso para mim. Mais tarde, eu ensinei debate e argumentação em Nova York. E certa vez, tenho vergonha de admitir, eu planejava escrever um livro sobre o assunto. Desde então, eu ouvi, participei e assisti ao efeito de milhares de discussões. Como resultado de tudo isso, cheguei à conclusão que só há uma forma, debaixo do céu, para obter o melhor de uma discussão, isto é, evitá-la. Evite-a como você evitaria uma cascavel e terremotos. 90% do tempo, uma discussão termina com cada um dos participantes firmemente convencido de que está absolutamente certo. Você não pode vencer uma discussão. Você não pode, porque se você perdê-la, você a perdeu. Se você ganhá-la, você a perdeu. Por quê? Bem, suponhamos que você triunfe sobre o outro homem e prove que o argumento dele está cheio de falhas e prove que ele é um alienado. E então? Você se sentirá bem, mas e ele? Você o fez sentir-se inferior, você feriu o seu orgulho. Ele irá ressentir o seu triunfo, e um homem convencido contra a sua vontade ainda terá a mesma opinião.
Anos atrás, Patrick J. O'Hare participou de uma das minhas classes. Ele teve pouca instrução e como amava uma discussão. Ele havia trabalhado de motorista e havia vindo a mim porque ele estava tentando, sem muito sucesso, vender caminhões. Um pouco de questionamento revelou o fato de que ele estava constantemente discutindo e antagonizando justamente as pessoas com quem estava negociando. Se um possível cliente dissesse qualquer coisa negativa sobre os caminhões que estava vendendo, Pat ficava furioso e enfrentava o cliente. Pat ganhou muitas das discussões naqueles dias, mas como ele me disse mais tarde, muitas vezes eu saía de um escritório dizendo: "Eu o coloquei no seu lugar." Claro que eu havia colocado o cliente no seu lugar, mas não lhe vendi nada. O meu primeiro problema não foi ensinar Patrick J. O'Hare a falar. A minha tarefa imediata era treiná-lo a não falar e a evitar discussões verbais. Depois de algum tempo, o Sr. O'Hare tornou-se o melhor vendedor da White Motor Company em Nova York. Como ele conseguiu isso? Aqui está a sua história em suas próprias palavras. Agora, quando eu entro no escritório de um comprador e ele diz: "O quê? Um caminhão da White? Eles não prestam. Eu não aceitaria nem se você me desse um. Eu vou comprar um caminhão da Huset." Eu digo: "O Huset é um bom caminhão. Se você comprar o Huset, você vai se dar bem. Os Husets são feitos por uma boa empresa e são vendidos por boas pessoas." Ele não sabe o que dizer. Não há lugar nenhum para discussão. Se ele diz que o Huset é melhor, e eu digo que ele tem razão, ele tem que parar. Ele não consegue ficar a tarde toda dizendo "é o melhor", quando eu estou concordando com ele. Então, nós mudamos de assunto sobre o Huset e eu começo a falar sobre os pontos positivos do caminhão da White. Tinha um tempo em que um comentário como este me deixaria escarlate, vermelho e alaranjado. Eu começaria uma discussão contra o Huset e quanto mais eu discutia contra ele, mais o prospecto do produto discutia em favor dele. E quanto mais eu discutia, mais ele se vendia ao produto do meu concorrente. Agora, quando eu olho para trás, eu me pergunto como eu conseguia vender alguma coisa. Perdi anos da minha vida brigando e discutindo. Agora, eu fico de boca fechada. É melhor. Como dizia o velho Benjamin Franklin, se você discute, magoa e contradiz alguém, às vezes você obtém a vitória, mas será uma vitória vazia porque você nunca conseguirá o bem-estar do seu adversário. Então, descubra por si mesmo. Você prefere ter uma vitória teatral e acadêmica ou o bem-estar de uma pessoa? Raramente você poderá escolher os dois. O transcrito de Boston imprimiu esta parte de um verso burlesco significativo. Aqui jaz o corpo de William J., que morreu e sempre teve a razão. Ele estava certo, absolutamente certo, enquanto ele argumentava, mas agora está tão morto como se estivesse absolutamente errado. Você pode estar certo, absolutamente certo, enquanto você participa de uma discussão, mas quanto a mudar a ideia de outrem, você provavelmente será tão fútil quanto se você estivesse errado. Frederick S. Parsons, um consultor de imposto de renda, havia disputado e discutido por 1 hora com um agente fiscal do governo. Estava em jogo um item de $9.000. O Sr. Parsons defendia que estes $9.000 eram, na verdade, uma dívida incobrável, que nunca seria recuperada e que não deveria ser tributada. "Dívida incobrável uma ova", respondeu o agente, "deve ser tributada." Este agente era frio, arrogante e teimoso, disse o Sr. Parsons, enquanto contava a sua história à sua classe. Perdia a razão e os fatos também. Quanto mais discutíamos, mais teimoso ele se tornava. Então, eu decidi evitar a discussão. Mudei de assunto e mostrei um pouco de apreciação. Eu disse: "Suponho que esta seja uma questão insignificante
em comparação com as decisões realmente importantes e difíceis que você deve tomar. Eu mesmo já estudei sobre tributação, mas eu precisei obter o meu conhecimento de livros. Você está obtendo o seu a partir da experiência ao vivo. Às vezes, eu desejo um trabalho como o seu. Eu aprenderia muito. Fui sincero em cada palavra que falei. Bem, o agente endireitou-se na cadeira, encostou-se nela e falou por algum tempo sobre o seu trabalho, contando-me das fraudes inteligentes que ele havia descoberto. O seu tom gradualmente se tornou amigável, e agora ele estava me falando sobre os seus filhos. Enquanto ele saía, ele me avisou que iria considerar o meu problema e me daria a sua decisão em alguns dias. Ele passou pelo meu escritório 3 dias mais tarde e informou-me que ele havia decidido deixar a minha declaração de imposto de renda exatamente conforme enviado. Este agente fiscal estava demonstrando uma das fraquezas humanas mais comuns. Ele queria sentir-se importante, e quando o Sr. Parsons discutia com ele, ele se sentia importante, falando alto e impondo a sua autoridade. Mas assim que a sua importância foi admitida e terminada a discussão, ele permitiu-se expandir o seu ego e tornou-se um ser humano gentil e solidário. Buda disse: o ódio nunca finda com o ódio, mas sim pelo amor. E um desentendimento nunca termina com uma discussão, mas por tato, diplomacia, conciliação e o desejo solidário de ver o ponto de vista da outra pessoa. Lincoln, uma vez, repreendeu um jovem oficial do exército por envolver-se em uma controvérsia violenta com um associado. Nenhum homem que pretende fazer o melhor de si mesmo, disse Lincoln, pode encontrar tempo para uma contenda pessoal. E nem pode enfrentar as consequências, incluindo a sua fúria depravada e a falta de controle próprio. É melhor entregar-se às coisas maiores, pelas quais você demonstra nada mais do que direitos iguais, e entregue-se às coisas menores que sejam claramente suas. É melhor deixar um cachorro em paz em seu caminho do que tentar expulsá-lo e ser mordido, contestando pelo seu direito. Mesmo matando o cachorro, não iria curar a mordida. Em um artigo em Bits and Pieces, publicado por The Economic Press, Fairfield, New Jersey, algumas sugestões são feitas sobre como manter um desacordo de tornar-se uma discussão. Bem-vindo ao desacordo. Lembre-se do slogan: quando 2 parceiros sempre concordam, um deles não é necessário. Se há algum ponto sobre o qual você não tenha pensado, seja grato se o trouxerem à sua atenção. Talvez este desacordo seja a sua oportunidade de ser corrigido, antes que você cometa um erro sério. Não confie na sua primeira impressão instintiva. A nossa primeira reação natural em uma situação desagradável é estar na defensiva. Tome cuidado. Fique calmo e cuidado com a sua primeira reação. Pode expressar o pior em você, e não o melhor. Controle a sua raiva. Lembre-se, você pode medir o tamanho de uma pessoa pelo que a deixa irada. Ouça primeiro. Dê aos seus adversários uma chance de falar. Deixe-os terminar. Não resista, defenda ou debata. Isso apenas aumenta as barreiras. Tente construir pontes de entendimento. Não construa pontes mais altas do desentendimento. Procure áreas de acordo. Quando você ouviu tudo o que os seus adversários têm a dizer, concentre primeiro nos pontos e áreas em que vocês concordam. Seja honesto. Procure áreas onde você pode admitir o erro e apontá-lo. Desculpe-se pelos seus erros. Isso o ajudará a desarmar os seus adversários e reduzir as suas possibilidades de defesa. Prometa que pensará sobre as ideias de seus adversários e as estudará cuidadosamente. E seja sincero, os seus adversários podem estar certos. É muito mais fácil, nesta etapa, concordar sobre os seus pontos do que mover-se rapidamente à frente e encontrar-se numa posição onde os seus adversários possam dizer:
Tentamos te contar, mas você não quis ouvir. Agradeça os seus adversários sinceramente pelo seu interesse. Qualquer pessoa que toma tempo para discordar com você está interessada nas mesmas coisas que você. Pense nelas como pessoas que realmente desejam te ajudar, e você pode transformar os seus adversários em amigos. Não tome nenhuma ação para dar tempo aos dois lados para pensar sobre o problema. Sugira que vocês se encontrem mais tarde ou no dia seguinte, quando todos os fatos podem ser trazidos à tona. Em preparação a este encontro, pergunte-se algumas questões difíceis. Os meus adversários poderiam estar certos ou parcialmente certos? Há verdade ou mérito em sua posição ou argumento? Será que a minha reação irá aliviar o problema ou irá simplesmente aliviar qualquer frustração? A minha reação irá afastar ou aproximar os meus adversários de mim? A minha reação irá elevar a estima que as pessoas boas têm de mim? Será que vou vencer ou perder? Qual é o preço que tenho que pagar se eu vencer? Se eu ficar quieto sobre isso, será que o desentendimento irá passar? Esta é uma situação difícil ou uma oportunidade para mim? O tenor de ópera, Jan Peerce, após estar casado por quase 15 anos, disse certa vez: "A minha esposa e eu fizemos um pacto há muito tempo, e nós o mantivemos, não importa quão irado estejamos um com o outro. Quando um de nós grita, o outro deve ouvir, porque quando duas pessoas gritam, não há nenhuma comunicação, apenas barulho e más vibrações." Princípio 1. A única forma de obter o melhor de uma discussão é evitá-la. É evitá-la. É evitá-la.